debate. Quem quiser fazer pergunta, basta se cadastrar junto às mesadas, estão lá na entrada, só dá o nome e o curso, o setor que está alocado, e as perguntas vão ser sorteadas por segmento. Nosso debate vai ser dividido em blocos. O primeiro bloco, cada chapa vai fazer uma apresentação inicial, depois cada chapa vai fazer 3 perguntas para a outra, depois abriremos para as perguntas do público e depois considerações finais. Então gostaria de convidar as chapas, chapa 1 e chapa 2, para acompanhar a mesa para darmos início ao nosso debate. A gente está colhendo inscrição porque a gente vai sortear as pessoas que vão perguntar. Tá? Chapa 1 composta tem direito a 2 perguntas. Chapa 2 composta pelo professor Carlos e pelo professor Leonardo. Professor Raposo. Nós vamos fazer aqui um sorteio da ordem entre chapa 1 e chapa 2, como foi acordado entre as chapas. O início, quem vai começar falando? Bom, estamos dando início ao debate. A chapa 1 tem 7 minutos para fazer uma apresentação, podendo dividir entre. Boa tarde, eu gostaria de saudar, em primeiro lugar, a comissão programadora da consulta à comunidade na eleição de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de São Paulo, na presença do seu presidente Bruno. Gostaria de saudar os nossos adversários, o professor Raposo, o professor Leonardo. Gostaria de saudar a comunidade do campus CCO, no nome do seu diretor, nosso prezado amigo Eduardo. Gostaria de saudar, em especial, a presença da minha companheira ao longo dos últimos 4 anos de gestão na universidade, o professor Valério Kemp, a quem eu tanto devo do aprendizado nesses últimos 4 anos. Bom, eu gostaria de falar um pouco da nossa universidade. Eu entrei aqui há 26 anos,
uma universidade pequena, uma pequena instituição descaracterizada pelo ensino. Uma instituição que ainda rastejava na pesquisa e muito menos na extensão. Uma instituição que começou um movimento de construção de uma universidade naquela época. Um movimento que nos levou ao momento atual. Um momento em que nós temos atendemos a 4 regiões do estado de Minas Gerais, saímos do nosso berço em São João del Rei e atingimos três outras regiões do estado, de Genópolis entre elas. Um momento em que nós construímos não somente uma graduação de qualidade, mas uma pós-graduação que já se destaca. Durante o nosso mandato, passamos de 14 para 24 programas de pós-graduação, sendo que 5 deles com doutorado. Construímos uma universidade com um perfil extensionista, uma universidade que se relaciona diretamente com as comunidades e locais em que se situa. Eu destaco o caráter extensionista deste campus e o seu compromisso com a saúde da região. O tempo de construção de uma universidade não se mede em anos, se mede em décadas. E essa universidade está para completar a sua 3ª década. O que atingimos nessas quase 3 décadas não foi pouco, mas muito nos resta construir. E é porque muito nos resta construir que nós nos candidatamos à reitoria, porque sabemos o quanto podemos fazer, o quanto podemos crescer. Sabemos porque sabemos o que fizemos nesses 4 anos. Sabemos porque ao longo dos 4 anos da nossa gestão, implementamos uma nova política de assistência estudantil, implementamos restaurantes universitários em todas as 4 cidades em que essa universidade se instala. Consolidamos os cursos de graduação, o João Marcelo estará a falar um pouco mais sobre isso, mas consolidamos os cursos de pós-graduação com um conceito muito bom e excelente nas avaliações do Ministério da Educação. Avançamos na pós-graduação, avançamos na gestão, saímos, em boa parte, do atendimento de balcão, criando um mecanismo de editais transparentes para a comunidade, de forma que o professor, o técnico, o estudante, quando se candidata a uma bolsa, quando se candidata a um recurso para a montagem de laboratório, sabe as regras do jogo, sabe quanto está definido e pode definir ele mesmo, o seu colegiado de curso, quais são as prioridades. Saltamos de qualidade e precisamos continuar avançando. Por isso a chapa, o FSJ em Movimento, se apresenta diante da comunidade para dar continuidade a este movimento. Os últimos 4 anos foram marcantes pela diferença. Nos 2 primeiros, encontramos a universidade ao final do processo de expansão do Reúne. Esse processo de arrancada fez com que nós saíssemos de 3.000 estudantes para 13.000 estudantes. O processo de crescimento acelerado e se deu em menos de 6 anos. Tínhamos ainda recursos bastante abundantes que pudemos aplicar em todos os campos dessa universidade. Melhoramos os laboratórios, as instalações físicas. Infelizmente, a partir de 2014, enfrentamos uma crise econômica junto com todo o país. Não é novidade para ninguém a seriedade dessa crise. Os buracos nas ruas estão aí para não esconder isso. Os problemas de emprego. A situação não é das mais fáceis. A universidade fez parte dessa crise. No final de 2014, tivemos um corte orçamentário importantíssimo que nos retirou muito dos orçamentos que já havia sido liberado. Soubemos, entretanto, gerenciar a crise. Ao contrário das nossas universidades irmãs, da região de Minas Gerais, e todos viram na imprensa a crise pela qual elas passaram. A demissão de servidores terceirizados, um não pagamento de contas de energia, de eletricidade, uma carência dos serviços, a nossa universidade continuou funcionando, proporcionando a cada um de nós as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades de pesquisa, de ensino e de extensão. A nossa universidade até mesmo ampliou o número de bolsas durante o período da crise. Enquanto outras cortavam, nós ampliamos as bolsas de iniciação científica e de assistência estudantil. É por essa capacidade que demonstramos durante os últimos 4 anos que temos o orgulho de nos apresentar diante de vocês como candidatos à administração da universidade. Eu passo a palavra ao Marcelo, que tem 1 minuto e meio. Para saudar essa comissão, os nossos professores da Chapa 2, professor Raposo, professor Leonardo, a plateia,
característica da nossa chapa, da família que trabalhou com a professora Valéria, foi parte dela, nós fizemos uns com os outros ao longo desses 4 anos. E outra característica extremamente importante é saber que ao longo de 4 anos nós lutamos, e essa característica da nossa chapa, a união da diversidade, a união na diversidade, a união nas diferenças, a união nos pensamentos diferentes, que é isso que caracteriza a universidade. Não teremos jamais uma universidade com pensamento único, padrão, porque senão não sabemos de uma verdadeira escola. Aqui é onde se produz conhecimento, a massa crítica. Então, submetemos a nossa chapa à comunidade acadêmica para que nos próximos 4 anos possamos consolidar a nossa universidade como uma grande universidade. E esse campus, começamos bem, que nesse campus aprendemos a trabalhar unidos, os médicos, aqueles da farmácia, da enfermagem, da bioquímica. Então, muito obrigado. Pedir por gentileza desligarem os celulares, por favor, porque o nosso debate está sendo transmitido também lá no blog e a captação do som é um pouco limitada aqui, então a gente pede por gentileza os celulares manter desligados. Está funcionando. Então, boa tarde a todos. Gostaria também de cumprimentar os colegas da mesa, professor Sérgio, professor Marcelo, pessoal do Comitê Executivo, nomeado para conduzir esse processo, Bruno, Maristela, cumprimentar meu amigo Léo, claro, cumprimentar o diretor do campus, Eduardo, nossa querida reitora, professora Valéria, minha vizinha, cumprimentar meus colegas que estão nos apoiando, grande abraço para o professor Gilberto, estivemos no consulto tempo, né? Muito bem, cumprimentar os alunos aqui presentes, o técnico administrativo, com quem tivemos uma breve conversa hoje pela manhã, muito produtiva. Então, muito boa tarde a todos e vamos nos apresentar aqui como candidatos a reitor e vice-reitor da UFSJ. Pessoal, assim como o professor Sérgio, eu estou nessa instituição desde a época em que ela se chamava FUNREI, há 26 anos. Naquela época, a estrutura organizacional era composta essencialmente por departamentos e coordenadorias, mas havia algo muito importante naquela organização, naquela estrutura. Havia um centro de ensino e havia um centro científico, que eram administrações intermediárias. Essas administrações intermediárias eram importantes por 2 motivos. Primeiro, porque possibilitava o surgimento de novas lideranças. E depois, também era muito importante, porque as decisões, as demandas das bases, departamento e coordenadorias, eram primeiro avaliadas nesses centros, depois submetidas à reitoria, que as encaminhava para o conselho universitário. Acontece que, com a transformação da FUNREI em UFSJ, esses centros foram extintos. E então, o poder de decisão das demandas dos departamentos e das coordenadorias, que muitas das vezes são demandas distintas, ficava quase que essencialmente no controle da reitoria. A reitoria então passou a ser, com perdão da palavra, um grande balcão de negócios, o que não é bom para a instituição, ok? Aliado a esse fato, como bem comentou o professor Sérgio, a nossa querida UFSJ cresceu com o programa Reúne, que não foi um programa estratégico da reitoria, foi um programa do MEC. Cresceu. Hoje temos 6 campos. E entre esses campos, alguns com especificidade e necessidade de ter uma administração que atenda às demandas específicas de cada campo. Por exemplo, aqui é centro. No outro campus ao lado, departamentos. Aqui, por exemplo, tem cursos. Agora, tem um curso de medicina. Conversando com alguns colegas, inclusive da Universidade Federal do Paraíba, onde eu estudei, da UNB, onde recentemente,
O pessoal fala, por que não é, por exemplo, uma faculdade de medicina, em vez de ser um curso? Por quê? Porque não tem um CD para dar para o diretor? Não sei. Então, vocês observem que a nossa instituição, neste momento, se encontra fragilizada no aspecto de relações institucionais, administrativas. Então, há necessidade urgente de fazer uma nova estrutura para a administração da universidade. Nossa chapa pretende renovar. Como que vamos renovar? Já no primeiro semestre de administração, vamos implantar o Congresso Estatuinte, que vai ser composto por todos os segmentos da universidade, docentes, técnicos e discentes, e por membros da comunidade civil. E esse Congresso Estatuinte vai debater de forma clara, com calma, com precisão, e vai apresentar um modelo de gestão adequado para o crescimento que nós precisamos e pretendemos. Muito importante, além dessa proposta, é dizer o seguinte, que ao final da Estatuinte estaremos organizados. E sem organização não há nenhum crescimento sustentável. Portanto, esse é o primeiro carro-chefe da nossa gestão. Organizar a casa através de um estatuto novo, de um regimento novo. Muito bem. Além da questão do Estatuinte, nós vamos também, seguindo a linha do professor Sérgio, muito bem colocado, professor, reunir. Vamos reunir as ideias, vamos reunir as pessoas, vamos reunir os campos, para que todos tenham o sentimento forte de pertencer ao FSJ, coisa que hoje muitos alunos não têm. Então, nesse sentido, nós vamos fazer a união dos campos para que todos, com esse sentimento, possamos utilizar nossos recursos humanos com os técnicos capacitados, com os docentes qualificados e com os alunos muito bem selecionados. Nossos alunos são ótimos. Vamos, ao contrário do que o professor Sérgio disse, vamos tirar a nossa universidade desse incômodo local em que ela está despencando nos rankings de avaliação e vamos juntos colocar nos próximos 4 anos dentre as melhores ou a melhor universidade das nossas Minas Gerais. É isso que propomos. Então, meus queridos colegas, venham conosco, venham com Raposo e Léo. Vamos mudar esse ciclo de gestão que está implantado há 20 anos e que está obsoleto e que não está mais dando certo em nossa universidade. Assim, apresentamos a nossa chapa, reunido para renovar com Raposo e Léo. Muito boa tarde e muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, pessoal. Vamos ao segundo bloco do debate, em que cada chapa vai efetuar, de 3 perguntas da outra chapa. Cada chapa tem 1 minuto para formular a pergunta e a outra chapa tem 3 minutos para responder. Pelo sorteio, a chapa 1 começa. A jornada de 4 semanais dos servidores técnicos administrativos da educação é uma antiga e justa reivindicação da academia. Temos em nosso programa o compromisso de submeter ao Conselho Universitário a regulamentação do decreto 1590 de 1995. O programa da chapa adversária se assemelha ao nosso, entretanto, ressalva que a medida será implementada, eu cito, inicialmente nos setores onde será possível, onde for possível. Pergunta: onde é possível, professor? Confesso que eu tenho dificuldade em entender pela dicção
mas eu acho que são umas 30 horas, não é isso? Pois é, essa é uma demanda dos nossos técnicos administrativos. Nós estamos pautados não em expansão e não em construções. Estamos pautados no ser humano. Nós queremos ver os nossos servidores trabalhando satisfeitos, produzindo e tendo cada vez mais amor para a nossa instituição. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, em primeiro lugar, vou dizer o seguinte, que essa questão, o professor Sérgio, ao lançar sua chave lá no FECERAF, na São Juan da Lei, ele falou para os presentes que não iria assumir. Agora, ao saber que nós iríamos sim assumir e defender, ele imediatamente colocou no programa dele. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós vamos implantar onde for possível, onde a lei permitir. E para isso, iremos estar nomeando uma comissão especial para, no mais curto prazo possível, colocar em vigência na casa. Agora, o mais importante é que nós vamos defender a extensão dessa flexibilização para toda a casa. Iremos defender no MEC e onde for possível. Defender é um direito nosso e vamos fazer. Então, é esse o meu compromisso, que está assinado no nosso plano de ações registrado em cartório, porque a nossa chapa, que é uma FSJ maior e melhor, renovada, não faz promessas, ela assume compromissos. Professor, o senhor que estava no FECERAF, o senhor não me viu falando, e o senhor mente descaradamente. Eu nunca disse que não iria implementar as 30 horas. O que eu disse é o que está no meu programa. Eu irei cumprir a lei. A lei, assim como tem feito a UFMG, a UFOP e a Federal do Rio Grande do Sul. Nos casos em que a lei assim permite, nós faremos as 30 horas. E mais que isso, professora Valéria, se você notou, estabeleceu as 30 horas nas bibliotecas. Nossa chapa tem compromisso com a verdade. Nós não iremos mentir, nós não queremos ditar aos nossos técnicos e faremos o que não se pode fazer. Não faremos o que foi feito na UND e que as 30 horas foram implementadas e depois tiveram que recuar porque não podiam, porque o Ministério Público não permitiu. Nosso compromisso é a verdade. Realmente, há uma grande verdade na fala do professor Sérgio. Eu não estava no lançamento da chapa dele, mas havia colegas de trabalho que estavam. Essa é a única coisa que eu tenho que falar. Muito obrigado. Chapa 2, deixa da primeira chapa. 1 minuto para. Nós temos observado nesses 4 anos que a reitoria não discutiu, não implementou e não uma política institucional. E observando o programa passado, já 4 anos atrás, no item 12, coloca exatamente avançar na cultura, na prática, na participação, comunidade no Estado, discussão, concepções, e prática de programas institucionais. Nós gostaríamos de saber, então, quais foram os programas institucionais, como foram desenvolvidos esses programas, quais são esses programas institucionais? 3 minutos para responder. Professor, foram muitos programas que nós desenvolvemos. Não se trata de desenvolver internamente o reitor desenvolver programas institucionais. Trata-se de conduzir os conselhos às propostas para a discussão de programas institucionais. Uma universidade não é feita pelo reitor. Uma universidade é feita pela sua comunidade, pelos seus professores, pelos seus estudantes, pelos seus técnicos. Não adianta o reitor decretar que irá criar A, B ou C. É preciso que a comunidade participe dessa criação. Eu citei na minha primeira fala a política de assistência estudantil. Quando assumimos a instituição, ela ainda era feita com base em critérios muito frouxos.
Havia ainda muita dúvida sobre como selecionar aquele estudante que deveria receber qual curso. Nós discutimos com o movimento estudantil, escrevemos uma proposta, aprovamos no Conselho Universitário uma proposta institucional de assistência estudantil. Nós estamos discutindo na congregação, desde o início do nosso mandato, e já se encontra em apreciação para os conselhos superiores, uma política sobre as normas acadêmicas da instituição. Os alunos que estão aqui presentes sabem a dificuldade que é na nossa instituição saber onde procurar, quais são os seus direitos. Porque nós estamos trabalhando a consolidação dessas normas em um único volume, em uma única resolução, de forma que quando o aluno, o professor ou o técnico necessitar de uma informação sobre o funcionamento dos cursos de graduação, ele procure nessa norma e ele encontre. A discussão democrática do tema. Essa reitoria se comprometeu com a discussão democrática, participativa das diretrizes institucionais. E é o que ela fez, trabalhando com os conselhos, trazendo cada membro da comunidade para participar. E quis ter o seu espaço. O senhor Marcelo, você quer completar? Não, só lembrar que os dois foram membros da equipe da reitoria e desenvolveram vários projetos. Então, se vocês não lembram dos projetos de vocês, aí temos um problema no futuro, para o futuro reitorado. Porque na UAB mesmo vocês fizeram várias atividades para a formação de professores. E aí parece até um menosprezo à equipe da UAB, da IAD, do MEAD, que trabalharam com afinco ao longo desses 3 anos e 8 meses. E só lembrando que programas também é para corrigir rumos da gestão pública. Se as pessoas não conseguem entender o que é um programa também, no plano de gestão pública, teremos outro programa no reitorado no futuro, porque mostra inabilidade, né? Então, acho que nós temos que ter muito respeito com o reitorado, porque você, Leonardo, saiu da reitoria semana passada. Então, por favor. Bom, eu gostaria de falar o seguinte. Em relação à OAB é um programa da CAPES. Então, não é da UFSM, é CAPES, não é UFSM. Então, por isso, então, a CAPES financia a questão. A outra coisa que eu falar de sair da reitoria, realmente, sair, porque há 4 anos atrás, eu falei, há 2 anos atrás, eu me lembro perfeitamente, uma reunião que teve da reitoria na Solada da Baronesa, que foi me chamar para trabalhar a reitoria, eu fui um dos únicos que fui lá e falei que estava rigoroso, que estava legal. Isso foi falado, falei isso abertamente para as pessoas. Agora, recentemente, com a professora Valéria também, falei com ela que não acho que isso seja um problema, porque não é a professora Valéria que está aqui, é você e o Sérgio. E essa chave, eu já iria falar também com a professora Valéria uma vez, eu achava que era uma portaria. Tempo encerrado. Interessante, a crítica à gestão da professora Valéria e minha é somente dirigida a mim. Acho que porque o professor deve ter dificuldades de fazer críticas à professora Valéria, tantas foram as vezes em que eu ouvi na sala da professora Valéria solicitando auxílio e recebendo auxílio a todo momento, sem fazer críticas. Aliás, críticas da sua parte, professor, eu escutei ao seu antecessor na representação da Universidade de Utauapim. Aqui o senhor acusava de irregularidades. O seu antecessor, o professor titular da chapa, professor Raposo. Então, só lembrando também que o AB pode ser da CAPES, mas quem tem que executar tudo fomos nós, inclusive com os polos cadastrados errados pelo professor Raposo e por você, Leonardo. Até a semana passada a gente estava dando um jeito para a recredenciamento da universidade, caso contrário, perderemos o recredenciamento. Denúncias feitas por você na sala do professor Valéria sobre o cadastramento errado de polos do professor Raposo. Segunda pergunta, da chapa 1 para a chapa 2, 1 minuto para se concluir. A proposta da chapa adversária faz 2 propostas, uma para extensão e uma para pós-graduação. Na extensão se propõe a criação de uma Câmara de Extensão nos moldes da Câmara de Administração Científica e na pós-graduação vocês falam da criação de pós-graduações internacionais nas modalidades à distância e presencial. Eu gostaria que vocês comentassem sobre as suas propostas para a extensão
e para a pós-graduação? Na verdade, você está confundindo. Nós não trabalhamos com propostas. Nós fizemos linhas de ações. Porque na atual conjuntura, na forma fragilizada como a nossa instituição está estruturada, organizada, não é possível implementar praticamente nada. Tanto é que o programa da atual chapa é um repeteco um pouco mais alargado da proposta de 4 anos atrás. É por isso que nós preferimos apresentar a linha de ações e deixar bem claro que o programa principal, a linha de ação principal é o Congresso Estatuinte, para primeiro organizarmos a casa e segundo implementar todas as mudanças necessárias para que ela funcione bem e nós consigamos ter bons resultados. Essa é a nossa meta. É isso que nós iremos fazer, professor Sérgio. Em resumo, a chapa adversária não tem propostas, nem investigação, nem proposta de graduação. Eu convido a vocês a lerem o programa da nossa chapa, as extensas propostas que nós fazemos para o desenvolvimento tanto da extensão, eu destaco a extensão desse curso, que é um campus de caráter extensionista, quanto na pós-graduação. Nesse campus, que tem 5 programas de pós-graduação, mais 2 residências, sendo que os 5 programas de pós-graduação tem 2 doutorados. A universidade está muito estruturada mesmo, para ter conseguido construir tudo isso em menos de 10 anos. Só voltando a passar aqui, porque nós queremos construir uma coisa que seja comunitária. E por isso que nós estamos colocando essas linhas de ações, para que a gente possa construir como vai ser a extensão, como vai ser a pesquisa, de acordo com a comunidade deseja. Então, por isso que nós colocamos isso no Congresso Estatuinte, para a gente discutir isso. A gente não tem que vir com a proposta pronta, nós temos que vir com as ações. E aí construir junto com a comunidade. É assim que se constrói uma universidade. A Universidade Federal Fluminense já existe há pouco tempo agora. E fez o Congresso Estatuinte para discutir essas linhas de ações. E foi assim que foi feito na Federal Fluminense. Então, o que nós estamos propondo é algo mais novo, algo que possa as pessoas participarem. E participar de forma paritária, professores, técnicos, alunos, sociedade civil. Não pode uma universidade, só ela querer, uma reitoria, querer fazer algo. Tem que ser junto com a comunidade. Então, a proposta nossa é discutir com os alunos, é discutir com os professores, é discutir com os técnicos administrativos, é trazer a sociedade civil para dentro da universidade também. Então, encerrado. Chama 2 minutos para uma pergunta para a chapa. Bom, a pergunta é o seguinte: nós todos sabemos que nesses 3 anos a questão do orçamento vai ser extremamente difícil e complicado. E no programa de vocês colocam mudanças estruturais, inovações, organizações e aptidão. E com esse orçamento difícil, como que vai ser fazer essa questão da estrutura? Como é que vai ser essa questão? Como que vocês vão viabilizar isso com o orçamento enxuto? Uma levantada boa, porque quem conseguiu no ano passado manter a universidade em funcionamento, tendo passado de 2014 para 2015 com compromisso a ser encerrado nos nossos anos, é capaz de fazer outra coisa. Basta ter competência, basta fazer como nós fazemos, ir ao Congresso Nacional e buscar, junto aos deputados, emendas parlamentares. Buscamos aqui, nessa terra, a emenda parlamentar do deputado Domingos Sávio, buscamos a em São João del Rei, o majoritário da região, o deputado Reginaldo Alves, buscamos em Sérgio Lagoas emendas, em Belo Horizonte, em Ouro Branco, são mais de 2 milhões de reais somente em emendas parlamentares. É uma fonte. Sem contar a emenda de bancada de Minas Gerais, que foi dedicada para o conjunto das universidades, mas em nome da UFCJ. Não sei, vamos ver se sai alguma parte dos 100 milhões de reais que estão ali naquela emenda. Mais que isso, nós temos tido competência de a cada Ministério de Brasília buscar o nosso dinheiro. E ainda mais que isso. Eu me tornei vice-reitor depois de uma carreira acadêmica, basicamente. Eu havia feito parte de todos os conselhos da casa, eu havia sido chefe do departamento, mas a minha vida era vida de professor, sala de aula, pesquisa. Quando eu virei vice-reitor, eu aprendi o que é a vida do técnico.
Eu aprendi a olhar planilhas, a estudar orçamento, a buscar formas de reduzir custos. E eu trabalhei durante todo o ano passado com a equipe do planejamento da universidade a forma de sobrevivermos àquela crise orçamentária que passávamos. E eu volto a dizer, ao contrário da nossa boa irmã, nossa grande irmã da UFMG, de onde eu tenho orgulho de ter feito minha graduação e mestrado, nós não tivemos cortes, nós não demitimos terceirizados, não faltou luz, não faltou telefone. Na nossa universidade as coisas funcionaram. Esse ano o orçamento será melhor. Basta ver o noticiário e as pessoas já viram que os cortes desse ano são bem menos dramáticos que os do ano passado. Com competência, com gestão, nós iremos encontrar os recursos para permitir que essa universidade continue em movimento, para permitir que essa universidade continue a se desenvolver, para dar aos estudantes, professores e técnicos dessa universidade a oportunidade de desenvolver seus talentos. Foi o que fizemos ao longo dos últimos 4 anos e é o que continuaremos a fazer ao longo dos próximos 4. Bom, nós pensamos o seguinte, que a estrutura é muito importante, é verdade. Mas o mais importante agora é organizar a casa e cuidar das pessoas. As pessoas é que levam essa estrutura, as pessoas é que levam essa universidade. Nós precisamos dar atenção aos técnicos, precisamos dar atenção aos professores. Não adianta ter equipamento que fica encaixotado 3 anos sem ter um laboratório para montá-los. Então nós precisamos pegar agora o que está encaixotado e colocar nos laboratórios para funcionar. E são muitos locais que fazem isso. Nós precisamos tratar das pessoas. Então, na realidade, a estrutura é importante, mas eu acho que está na hora de parar um pouco, reorganizar a casa, colocar as coisas nos lugares e, acima de tudo, cuidar bem das pessoas. Porque nós não estamos observando isso. Tem pessoas, tem até que levam o computador para trabalhar. Isso, vamos continuar crescendo desse jeito? Nós vamos continuar crescendo com o equipamento encaixotado 3 anos, sem poder ser instalado? Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar qual é o modelo que nós queremos agora. Continuar crescendo, deixando coisas para trás? Acho que tem equipes, não somos nós que ficamos correndo atrás de polos, registrando polos, sem comunicar a reitoria. Até porque nós seguramos o crescimento. Mesmo os cursos de graduação, seguramos os cursos de graduação e abrimos conforme sua sustentabilidade. O curso de engenharia florestal é um exemplo disso, pensado em grupo com os professores. E é claro que tem que mostrar conhecimento administrativo da casa, até porque quando se fala de um congresso constituinte, eu estou até querendo reler o estatuto e o regimento, isso não está previsto. Até parece que é um desconhecimento do Conselho Universitário e descrédito dos nossos conselheiros que têm trabalhado com tanto afinco para reestruturar a universidade. Então, vocês pegaram os modelos de outras universidades federais, está certo, mas elas tinham lá no seu regimento, no nosso está dizendo que revisão de estatuto precisa ser chamado por 2/3 do seu Conselho Universitário. Agora, chapa 1, para a chapa 2, 1 minuto para o comando. A universidade não se conhece, não tem como planejar seu futuro. Pensamos nisso há cerca de 3 anos. Começamos a implantação. Uma universidade que não se conhece, que não tem como planejar seu futuro. Pensando nisso, há cerca de 3 anos começamos a implantação do SIM, Sistema Integrado de Gestão. Sistema empregado por um grande número de universidades, em especial no Nordeste do Brasil, através de contratos de transferência de tecnologia com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, incluindo nesse contrato treinamentos e auditoria. No seu programa registrado em cartório, os senhores falam em auditoria do SIM para tornar mais eficiente e rápido o contato. Peço que elaborem sobre a proposta. 3 minutos. Essa é uma demanda antiga da casa. Esse programa ele foi comprado por uma instituição federal do Rio Grande do Norte, a um valor, acho que se trata de 3 milhões de reais, e até o presente momento não foi implementado em sua totalidade.
e vai ser implementado em módulos. Eu não vejo nenhum problema em implementá-los, mas a questão é que tem que implementá-los. Não pode ficar o programa ser comprado, ser implementado uma parte, outra não, e nós ficarmos na casa com situações atípicas. Por exemplo, eu, esse semestre, fiquei sabendo de um aluno que está matriculado na mesma disciplina com 2 professores distintos. O aluno falou para mim, dessa vez eu passo. Se eu não passar com o professor A, eu passo com o professor B. Então, realmente precisa aprimorar, professor. Realmente precisa aprimorar, nós não estamos contra o aprimoramento. Justamente, vocês são bimestrais, então vocês têm, às vezes, a difícil das pessoas cadastrarem isso. Então, é só um aperfeiçoamento desse sistema. Tem algo diferente. O SIG começou a ser implementado há cerca de 3 anos. A primeiro, um contrato de transferência de tecnologia para a Federal do Rio Grande do Norte, e, em segundo lugar, um contrato de assistência técnica com uma empresa lá do Rio Grande do Norte para nos ajudar na instalação. Fazer a mudança do sistema de gestão da universidade não é coisa que se faz de uma hora para outra. Tem que ter responsabilidade. Imaginem vocês, alunos, se o seu diploma não sai porque o sistema tem um bug, porque não tem um erro que não consegue processar. As coisas têm que ser feitas gradativamente, com cuidado, para assegurar o funcionamento da casa. É como trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Cuidado, senão o carro derrapa e sai da estrada. O que está no programa não é bem isso. O que está no programa é outra coisa. Chapa 2, pode perguntar. Pois é, com essa, aparentemente, grandes melhorias que a UFCJ teve, sobretudo nos cursos de graduação, bem avaliado aqui pelo professor Sérgio, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, pelo INEP, através do Índice Geral de Custo, aqui avalia as instituições, esse índice foi criado a partir de 2007, a nossa instituição, ela hoje está ranqueada nada mais, nada menos do que como a pior instituição de Minas Gerais. Isso, Federal de Minas Gerais, isso é um dado que revela que essa qualidade dos cursos que foi comentado aqui, esse crescimento que foi dito aqui, essa qualidade na administração, esse salto na qualidade, não está refletido nos dados do INEP. Perguntamos ao professor, por que você escondeu esses dados da comunidade acadêmica? Professor, nunca ter escondido tão bem, você encontrou, né, alguma coisa? Na verdade, quando a gente fala hoje do governo federal, os sistemas são todos abertos, gente. Existem portais de transparência para tudo que a gente quiser. Tem gente falando por aí que os processos da universidade são escondidos. Um portal de transparência para isso. Vocês querem saber muito bem, professor Sérgio? Olha o portal da transparência, está lá. Todas as informações de hoje são públicas. Então não é subdirígio de nada. Os nossos cursos têm tido, sim, muito boa avaliação. Nós aqui sabemos esse público, esse campus, um pequeno problema que aconteceu, nós todos aqui conhecemos, foi lamentável, estamos trabalhando, recebemos essa semana a comissão de avaliação novamente do curso de medicina. Falando do curso de medicina, os alunos fizeram um boicote na prova do ENAD e derrubaram a avaliação do curso. Nós estamos fazendo uma nova avaliação essa semana, com licença aqui da equipe, o professor Marcelo está acompanhando o trabalho, e as coisas estão melhorando. Eu não conheço o ranking de instituições mineiras. Eu conheço as notas da nossa instituição. Nós recentemente fomos repentenciados com o conceito 4.9. Baixou para 4 porque é dessa forma que trabalha. A nossa instituição é uma instituição conceito 4. Os nossos cursos têm conceito 4, 5, pouquíssimos têm conceito 3. É uma instituição que trabalha com boa qualidade de graduação. E eu passo a palavra para o professor Marcelo.
Tem um equívoco gigante aí, porque o INEP não faz ranking de cursos, ele segue sinais e tomais, professor. A Comissão Nacional de Educação Superior. E é o IGC. Quem faz ranking é a folha que o senhor colocou no seu programa, que é esse vergonha na nossa universidade, precisa de uma empresa midiática fazer algum ranking. Nós reconhecemos 28 cursos ao longo de 3 anos e 8 meses, 20 cursos com nota 4, 3 cursos com nota 5 e 5 cursos com nota 3. E estamos subindo. Isso foi feito para quem passou por uma situação tão grande como o Rio. Agora, se o senhor quer dar um exemplo de qualidade de curso, eu queria falar de licenciatura de matemática, o senhor nem participa e está à língua. Há 1 ano e meio, sem coordenador de curso, e o senhor querendo acabar com as vagas da área de educação e matemática. Então, o senhor poderia falar desses parâmetros de qualidade que o senhor tanto presta. Sobre essa acusação, eu quero falar que se aplica a mim. Eu sou coordenador do mestrado profissional em matemática, o único mestrado dessa casa que tem conceito 5, professor. Agora, sobre esse índice IGC de curso do INEP, eu acho que a questão central não é a universidade omitir a comunidade. Isso não é a questão central, isso não é o problema. Porque, por exemplo, quando começou a ser feito em 2007, divulgado pelo INEP, a UFLA, vizinha, era a 5ª pior ranqueada. Em 2013, ela era melhor, estava na frente da UFMG. E em 2014, ela voltou ao 2º e a UFMG, claro, assume a ponta novamente. Então, o problema não é só esconder, o problema é não reconhecer que tem que fazer melhorias e levantar, estudar estratégias para que a universidade volte a crescer e volte a ser destaque no cenário nacional, no cenário aqui em Minas Gerais. Essa é a questão central que eu quero colocar para o professor. O programa do curso de matemática, professor, o senhor foi chefe do departamento durante 7 anos. O senhor foi proponente do curso, do seu departamento. E o senhor quase levou a vírgula à área de ensino do DEMAT. E implantou o curso de licenciatura à distância, que eu fui o relator sobre o conselho, fui na minha sala para falar sobre o curso. Então, o senhor tem responsabilidade. Quem assume responsabilidade aqui é o senhor. Né? Então, é bom o senhor deixar muito claro. Esse ranking é feito por pessoas como o senhor que não conhecem o sistema de avaliação, que acham que por causa das pontuações vão fazer, vai lá na mídia buscar esses informes. Nós fizemos muito nos cursos de licenciatura. Os editais de equipamento de ensino, laboratório de ensino, manutenção de ensino, biblioteca, eventos acadêmicos, é para induzir o avanço dos nossos cursos de licenciatura. E tem feito isso. Temos os cursos do CAP todos subindo para 4, em 3 anos e 8 meses. Então, quem desconhece a regulação e a avaliação da educação superior é o senhor. Isso, como o futuro reitor, se assim for eleito, é uma vergonha. É o futuro da nossa universidade. Terminamos o bloco de perguntas entre as chapas, agora vamos passar para o bloco de perguntas do público acadêmico. Os mesários recolheram as inscrições e vão sortear perguntas por cada segmento. A pessoa sorteada, ela vai, gentileza, dirigir no público aqui para fazer a pergunta, tem 1 minuto para fazer a pergunta. A pergunta deve ser direcionada para ambas as chapas. Perguntas direcionadas a uma única chapa não vão ser respondidas. Vamos fazer sorteio por segmento, primeiro os técnicos, primeiro os docentes, depois os técnicos, depois os discentes e depois mais uma rodada seguindo essa ordem. Número 109. Nós vamos conferir a lista aqui. Érica Lima. Ela vai no microfone lá, vocês não cantam. Marina, tem como trazer o microfone, por gentileza? Boa tarde a todos. Eu sou professora aqui no CCO, na Bioquímica e na farmácia, e estou na UFSJ desde 2006 com muito prazer. Eu vou usar um item do programa da chapa do professor Raposo para fazer a pergunta, pode ser? Nesse item, discorre sobre a questão de segurança, acessibilidade, iluminação dos campos e tudo mais. E aí, a proposta é fazer um estudo técnico com a colaboração de órgãos para poder implementar uma política. E no
pedidos, nós temos feito isso há muito tempo. Então, isso eu acho que é um desconhecido. Né? O que a gente mais faz aqui é acionar as autoridades municipais para saber de fato o que pode ser feito no CCO e o quanto cada chapa conhece o que já foi feito e o que pode ser feito efetivamente por aqui. Cada chapa tem 3 minutos para responder, seguindo a ordem. Chapa 1. Nós estivemos aqui nós tivemos nos diversos momentos ao longo da nossa gestão trabalhando com o professor Eduardo a respeito dos problemas de segurança. É bom ressaltar que o problema de segurança aqui ocorre no entorno do campus. Naturalmente, quando o campus foi construído, como os outros 2 campos que nós inauguramos, ele se localizou na periferia da cidade. Até pela questão do valor do terreno, da seção, da obtenção de sua volta. Acontece que a região do campus é uma região que ainda é menos habitada, e isso significa que é um local em que meliantes atacam a nossa população universitária. Estivemos por aqui, estivemos por várias vezes em contato com o policiamento local, com a prefeitura da cidade, obtivemos da parte deles compromissos que foram cumpridos em boa parte, com a presença de policiais, os horários de maiores movimentos na região, mas que nem sempre se permanecem. É preciso sempre renovar esse compromisso, buscar ajuda da prefeitura e a polícia, porque as demandas da sociedade são grandes. O Brasil vive hoje um momento de grande insegurança, e todos nós vivemos esse momento de grande insegurança até nas nossas próprias casas. A polícia, quando é solicitada em outros locais, por vezes, deixa de comparecer e de cumprir o acordo que teve conosco. Estivemos, estaremos, continuaremos a pressionar prefeitura e polícia militar no sentido de reforçar o policiamento, aumentar a iluminação na região ao redor do campus. Contamos também com a colaboração da comunidade para que nos horários de maior segurança não se deslocem sozinhos. Nós tivemos episódios lamentáveis e geralmente as pessoas estavam sozinhas no horário em que havia pouco movimento. Então, caminharmos juntos, sairmos acompanhados, são medidas que a gente deve tomar a todo momento para preservar a segurança. Estamos trabalhando para a região dentro do campus. Gostaríamos de ter realizado no ano passado a implantação do sistema de câmeras que fizemos lá no CT de São João del Rei com um projeto piloto. Infelizmente, os postos orçamentários fizeram com que a gente deixasse esse projeto para um momento futuro. Vai acontecer em breve, assim que a gente puder dispor do orçamento, e deve acontecer nas próximas semanas. Isso. Realmente, isso é uma preocupação de extrema importância. Os meios são esses mesmos. Nós temos que fazer parcerias com a Polícia Militar, com a sociedade civil. Nós temos também que cuidar para que a iluminação ao longo do trajeto, assim que ela tem algum problema, uma falha, alguma coisa, seja reposta imediatamente, porque o problema da escuridão já facilita esse tipo de problema. Por exemplo, eu estive agora no CAP, recentemente, à noite, e fiquei surpreso que no acesso do trevo até o campus não tinha um poste com luz. Veja bem, nem um poste com luz. E no entorno do campus Alto-Paraupeba, em todo o campus, se tinha 10 postes, 7 estavam sem luz. E eu perguntei ao vigilante: vocês fazem a ocorrência de que esses postes estão sem luz? Fazemos todas as noites, porque é nossa obrigação, mas a UFSJ não toma providência. Então, a UFSJ não toma providência dentro do campus, e no acesso, que seria uma responsabilidade do município, também não está sendo tomado. Então, realmente, o que precisa ser feito é parcerias para que efetivamente o município dê um retorno ao investimento que nós estamos fazendo aqui na região. Colocamos uma universidade, conformando as pessoas, sendo pessoas do mercado de trabalho, e é necessário que as prefeituras possam fazer isso para dar um mínimo de feedback e segurança para os nossos alunos, servidores, professores que acessam o campus, certo? Lá em São João do Rei, por exemplo, como o prefeito é um parceiro nosso, sempre que há um problema de acesso ao CETAM, que é o campo mais afastado, prontamente a prefeitura atende, quando tem chuva que tem aquela quantidade de barcos espalhados na rua
a prefeitura limpa, quando a iluminação queima, conserta. Então, quer dizer, realmente tem que fazer isso de parceria, não tem outro caminho. Dentro do campus, somos nós. No entorno, tem que ser o município, onde o campus está instalado. E o CCL, você falou só de outros campos. Mesma coisa, se aplica aqui. Não tem jeito de a gente fazer diferente. Dentro do CCO, tem que ser políticas nossas, da universidade. E fora, tem que fazer parceria com o município, polícia militar. Não tem outro jeito. A gente não vai ter condições de fazer isso lá fora. Sobretudo porque a iluminação pública agora não está nem mais a cargo da própria CENIC, está a cargo da Prefeitura Municipal. Empresários, sorteio dos técnicos. Rodrigo Maia. Você pode ir lá na frente. Fique de pé, tá? Pode só ficar de pé? Boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu estou aqui desde 2008, trabalhando aqui como técnico. Eu queria perguntar para as chapas se vocês, qual é a opinião de vocês quanto às 30 horas que é a reivindicação dos técnicos, no sentido de se vocês realmente acreditam que isso vai refletir numa melhoria de qualidade de vida para o técnico e também que isso possa refletir para um atendimento melhor para o público, ou seja, para uma produtividade maior. Qual é a opinião de vocês a esse sentido? E caso sejam a favor, o que vai ser feito para a implantação dessas 30 horas? Ou seja, quais serão os caminhos, quais serão as medidas que vão ser tomadas para se implantar? Essa é a minha pergunta. Chapa 2, 3 minutos. Então, voltamos à questão das 30 horas. Nós temos o compromisso de implantar as 30 horas. Nós acreditamos que essa demanda que surgiu na base, ela deva ser respeitada. Então, nós também entendemos que ela vai ser um benefício não apenas para o técnico, como para a instituição. O problema da implantação nela em larga escala é que uma jornada de 8 horas, quando você preenche com 2 técnicos, pode ser que a demanda de técnico em outros setores fique um pouco comprometida. Porém, ao implementarmos de imediato nos setores que for possível, respaldado pelo que a lei nos assegura, nós podemos em seguida estender para toda a universidade com a reforma do estatuto da casa, possibilitando maximizar os recursos humanos nelas encontrados. É isso que nós comprometemos, é isso que nós vamos fazer. Estamos de acordo com esse projeto das 30 horas, da flexibilização, e nos empenharemos em implementá-lo. Só não faremos se não for possível, se for caso de polícia nos prender, senão nós vamos implementá-lo. Bom, o que eu disse desde o início da campanha, eu disse aqui nesse auditório, quando na quinta-feira depois do carnaval eu estive com a comunidade desse campus, coletando informações, ideias para a construção do nosso programa com o qual nós temos compromisso de como servidores públicos, o que assinamos vale, é lei, tem palavra de lei. Nós não podemos fugir da palavra. Nós iremos implementar as 30 horas, encaminhando em primeiro lugar a proposta, e eu tenho a proposta de implantação das 30 horas que será encaminhada ao Conselho Universitário para análise. Eu já peço aos meus apoiadores que coloquem a proposta à disposição de todos no nosso grupo do Facebook, por favor. Nós vamos fazer aquilo que a lei permite. Nós não daremos um passo além do que a lei permite, porque nós sabemos que a lei tem suas restrições, sabemos que somos servidores públicos, mais que qualquer um, temos a obrigação de cumprir a lei. Se o cidadão cumpre a lei, o servidor tem mais a obrigação ainda de cumprir a lei. Cumpriremos a lei estabelecendo as 30 horas em todos os locais em que a jornada de trabalho demandar serviços continuados por mais de 12 horas. Nosso modelo é um modelo que foi implementado na UFMG, na UFOP, na Federal do Rio Grande do Sul. Vamos discutir com a comunidade, vamos fazer com critério, com cuidado, para não termos que recuar. O mais importante
é que façamos sem ter que recuar. E mais que isso, também estamos apresentando no nosso programa a possibilidade de, como outros locais do serviço público têm feito, a AGU, por exemplo, é uma, estabelecer a jornada flexível, com parte da jornada feita presencialmente e parte feita à distância. Existem serviços na nossa universidade que dependem essencialmente do uso do computador. Por que não dividir a jornada, por exemplo, em 5 horas no local de trabalho e 3 horas em casa? Por que não fazer isso? Mas para isso precisamos continuar com cautela, com cuidado, com afinco a implantação dos sistemas. Quem não conhece os sistemas, aliás, ele não sabe do sistema de avançado, tá? Os técnicos que estão aqui certamente já viram o quanto, gradualmente, o sistema está sendo implantado módulo por módulo. São muitos os módulos, é um sistema complexo. Então, ele é necessário para que a gente possa fazer essa flexibilização, permitindo a telepresença, a telejornada. 30 horas, compromisso. Entrando na isso, teremos um conselho, a proposta está sendo colocada no Facebook. Mesários, pergunta dos discentes. Ariel Bruno Siqueira. Um minuto. Boa tarde, eu chamo Ariel, sou aluno da Bioquímica, estou no campus desde 2013. Eu gostaria de saber qual é a proposta, o meio de ação, qual a postura da chapa com relação aos insumos laboratoriais. O campus aqui do CCO é um campus que depende bastante disso, metade dos cursos vivem de pesquisa, os de Bioquímica e de Farmácia dependem muito de pesquisa, então qual a postura das duas chapas com relação aos insumos, que são importantes tanto na área da pesquisa quanto na área do ensino, porque parte desses insumos são relacionados para as aulas práticas dos alunos. Compreendo o problema dos insumos. Compreendo que trabalho diretamente com o professor de compras e sei as dificuldades que temos. Eu vou falar primeiro do ano passado, que é um ano realmente de dificuldades atípicas. Nós tivemos um orçamento restrito, apenas em agosto ficamos sabendo quanto teve de dinheiro para bancar o ano. Tivemos cortes dramáticos de recursos à pós-graduação, do PROAP. O PROAP é um recurso importantíssimo, porque além de tudo ele foge da legislação de uma lei muito restrita, que é a 8.666. Sei que vocês vão gostar da burocracia, mas é assim que funciona. É uma lei que torna muito difícil a compra do serviço público. O recurso do PROAP é mais fácil de gastar. Então, ao longo dos últimos anos, o recurso do PROAP tem sido fundamental para essa compra de insumos. Quando houve um corte dramático no PROAP no ano passado, foi um corte de 75%, nós temos que buscar outras soluções. Soluções para a compra, pela lei de licitações, é preciso cumprir a lei, são muito difíceis, em especial quando os insumos demandam pequenas quantidades. Muitas vezes nós procuramos as empresas, fazemos a licitação e ninguém se candidata, porque o volume que a universidade deseja comprar não interessa a grandes empresas. Então tem sido uma dificuldade muito grande nossa e das outras instituições. Nós temos trocado informações com o FMG, com o UFOP, com diversas outras universidades que têm passado pela mesma dificuldade de aquisição de insumos. Quando é possível, nós temos feito um mecanismo chamado registro de preços, que permite a compra contínua, mesmo de pequenas quantidades. Isso tem sido feito. No meados do ano passado, conscientes dessa dificuldade, o pessoal da pós, principalmente, mas também da graduação, que vinha passando, lançamos um edital para permitir a compra. Infelizmente, esse edital saiu no momento em que nós tínhamos uma greve dos setores técnicos e administrativos. E aí preciso reconhecer que essa greve sempre traz prejuízo para a universidade. Aí, com toda a tranquilidade, com a mesma liderança sindical, com quem já liderou greves, greve tem prejuízo. Então, houve dificuldades em conseguir completar algumas compras dentro do limite das compras do governo federal, que se esgotou no início de novembro. A greve terminou em setembro, a compra poderia ser feita até o início de novembro. Então, houve problemas de compras que esse ano, acredito, não se repetirão. Haverá alguma dificuldade agora no início do ano, por causa desse problema do orçamento que está sendo agora, mas a partir dos próximos meses, tudo volta à normalidade, nós vamos trabalhar para assegurar o suprimento contínuo dos consumíveis necessários nos laboratórios da nossa instituição.
E se faltar o semestre, já complicou. Né? Então, essa questão que tem que fazer é o seguinte, só que não devemos pensar na questão dos insumos, dessa garantia esse material, mas, acima de tudo, pensar também na insalubridade das pessoas. E se fala poucas vezes da insalubridade das pessoas, tem que pensar muito nisso também. Como que essas pessoas estão adequadamente? Outra coisa, o descarte desse material também. Então, na realidade, eu acho que nesses cursos, assim, como aqui no CCO, que tem essas questões assim, específicas, o ideal é que tivesse uma secretaria ou algo assim específico para esses tipos de insumos e principalmente voltado para a manutenção desse equipamento, voltado para a insalubridade das pessoas e voltado para o descarte ideal e correto desse material. É por isso, inclusive, que nós propomos também no nosso programa uma parte de uma comissão ambiental também, de forma que ela possa se adequar com esse descarte, ter uma comissão para trabalhar com essas coisas. O que não pode é faltar, o que não pode ser insalubre, e nem o que não pode também é prejudicar os alunos nessa questão. Então, se tem greve, se tem uma greve, você tem que ter um planejamento, tem que ter um plano B. Se você não tem um plano B, então fica todo mundo prejudicado? Não pode ser dessa forma. Então, um planejamento mais adequado, ele é necessário, porque a formação não pode ficar prejudicada nesse sentido. Mais uma rodada de perguntas e segmentos. Docentes. Número 110, professor José Pilar. Boa tarde a todos. Meu nome é José Pilar, eu estou no campus desde 2008, onde sou professor da Bioquímica da Farmácia. Eu notei um pouco aqui minha pergunta, que vai na linha do colega da graduação. Perguntou, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Porque no CCO e no UFCJ nós temos cursos muito caros e principalmente são novos, esses mais caros. E tem demanda de equipamento, técnico e consumíveis. E nós já estamos no estágio onde precisa de manutenção. Bom, nesses últimos anos, junto com a diretoria e com a reitoria, eu particularmente, junto com outros colegas, instalamos vários equipamentos aqui, com muito suor, conseguiu o recurso, e sempre tivemos a demora, eu sei que o recurso não chega em março, o equipamento quebra em março, tem que... Professor, deve ser errado. Tudo bem. Eu gostaria de saber como que, nesse momento agora, tirando a verba que já vem do MEC ou do governo federal, que tipo de verba clara que vocês vão poder correr atrás nesse ano e na gestão. Mas sem tirar, por favor, tirando a verba do MEC e as verbas institucionais. Obrigado. Pois bem, essa é uma questão que poderia estar no contexto da transparência. Nós temos aqui professores que fazem projetos são financiados, uma parte dos recursos, 5%, para a FAUF, a Fundação de Apoio Nossa tem recursos disponíveis. Então, eu acredito que uma das medidas possíveis seria aprovar no Conselho Universitário a destinação em caráter emergencial dos recursos obtidos de projetos dos próprios professores daqui, que estão na FAUF, para atender as necessidades emergenciais em tempos de greve, em tempos de crise, para que não faltem esses insumos e, sobretudo, para que os equipamentos que são comprados, através até por projetos de professores, eles deixem de ser instalados e até possam correr o risco de se estragarem e não servir mais para as pesquisas. Então, eu acho que uma das alternativas seria essa. Ok, professor? Bom, a primeira parte da resposta eu falei anteriormente. Essa universidade tem a tradição de trabalhar no Congresso Nacional através da bolsa de emendas. Isso é fundamental. Para isso, é preciso que seja uma universidade que não se partidarize. É preciso que seja uma universidade que se disponha a transpor todas as barreiras partidárias.
E a nossa relação de emendas esse ano é muito rica. Temos emendas de deputados da base, da oposição, todos os partidos da base e da oposição. Isso é fundamental. Temos para isso recebido deputados das mais diferentes matizes, dentro do Rio, dialogado com eles, mostrando para eles o nosso empenho e a qualidade da nossa universidade. Essa é uma parte. Outra parte vem aqui para as agências de fomento. Né? Nós temos que trabalhar CAPES, CNPq, FAPEMIG, junto com os nossos professores. Ano passado, o esforço da PROP, né, passando em cada um dos campos da universidade e fazendo seminários, ajudando os professores na redação de projetos. Isso teve um resultado muito bom. O número de submissões cresceu estrondosamente no edital universal da FAPEMIG. Acho que devemos continuar esse esforço auxiliando nossos professores. Nosso país, aliás, propomos a instalação em cada um dos campi de estruturas de apoio aos professores. Estruturas que apoiam o professor na redação, na submissão de propostas, estruturas que ajudam os professores na compra dos equipamentos e dos consumíveis com recurso da própria universidade. Posso falar um pouquinho disso da própria universidade. Agora, eu não posso deixar de comentar uma coisa. Os recursos da fundação, certo? Os 5%, são utilizados para a gestão dos projetos. É o dinheiro com o qual a FAU paga os seus funcionários. Então, não se trata de dinheiro que vai ser depositado em uma conta que depois é gasta ao bel prazer da fundação. É o dinheiro que ela gasta para poder continuar existindo. Então, não há ali um grande cofre cheio de dinheiro capaz de sustentar a universidade. A fundação faz a intermediação, ela apoia o professor. E no nosso programa, nós temos alguns itens a respeito da melhoria da relação entre o professor e a FAUF. Inclusive, uma previsão importante da criação de escritórios da FAUF, pelo menos um escritório volante da FAUF, que percorra os campos fora de sede. Então, são esses os mecanismos que nós estamos propondo a trabalhar junto com a comunidade, porque acreditamos que, essencialmente, uma universidade não se faz em teoria. Uma universidade se faz na sala de aula, nos laboratórios, com professores, estudantes e servidores técnicos. Mesários? Número 1, Michele Moral. Um minuto. Eu gostaria de voltar nas 30 horas, que é a nossa grande demanda aqui dos técnicos administrativos. E eu queria uma resposta mais específica das chapas, porque há alguns dias a reitoria atual soltou uma portaria autorizando a biblioteca a fazer as 30 horas. E eu queria que as chapas respondessem se, assim como a atual reitoria, vocês também entendem que somente o setor de biblioteca atende ao decreto 1590 e somente esse setor poderia fazer as 30 horas. Eu entendo que a biblioteca foi o primeiro setor da nossa universidade a receber as 30 horas. No início da nossa gestão, nós tínhamos feito um estudo a respeito da implantação das 30 horas, estudo que foi recebido com muita resistência pelos próprios servidores, porque o estudo que havia sido feito em conjunto com os servidores indicava um número relativamente pequeno de setores capazes de receber as 30 horas. Agora, o professor Valério decidiu dar início a essa implantação por um setor que é, obviamente, caracterizado dentro da lei 1590, decreto 1590, a biblioteca. É o primeiro setor. Ao meu ver, o importante é que nós comecemos pela institucionalização. É preciso uma regulamentação que determine como funcionam as 30 horas da universidade. Para isso, nós precisamos da aprovação do Conselho Universitário. Então, nós vamos submeter ao Conselho Universitário uma proposta de regulamentação. E, em segundo lugar, nós teremos aprovada essa proposta institucional que vai dizer como deve ser implementada essa o processo de implementação. Existem muitos locais que a gente pode fazer isso. Por exemplo, eu sempre defendi a criação de secretarias conjuntas para pós-graduação. Se a gente puder criar uma secretaria para todos os cursos de pós-graduação, que se concentre os servidores que ali trabalham, o serviço de secretaria, nós podemos ter estabelecimento de jornada de 12 horas, assegurando aos coordenadores, aos docentes, aos estudantes o acesso à secretaria durante todo o dia, e aí caracterizado dentro do decreto 1590, os servidores desse setor poderão trabalhar nas 6 horas. Então vai ser um trabalho que nós vamos fazer em conjunto,
a partir da regulamentação do Conselho Universitário, estendendo onde estiver de acordo com a lei, a etapa de chaves. Eu quero deixar claro que eu fui liderança sindical, fui presidente do sindicato por 2 vezes, trabalhava em conjunto com os sindicatos dos servidores técnicos administrativos, e a minha postura pessoal sempre foi de defesa do direito da educação. Então, não tenho a menor resistência a fazer. O que não irei fazer é promessa vã de implantação de todos os setores, sabendo que isso viola o decreto 1590 e que será questionado, inevitavelmente, e que a pessoa terá que voltar atrás. Isso é covardia, isso é demagogia, e isso eu não vou fazer. Talvez ao falar isso, as pessoas tenham entendido que eu não era para acontecer essa avaliação. Mas eu fiz isso, eu disse. Eu disse, de acordo com a lei, vamos fazer. A Federal do Rio Grande do Sul, ela praticamente disciplinou, tem um parecer super legal sobre isso. De imediato é aplicar onde for possível. Agora, é claro, as demandas que surgirem e forem propostas pelos diretores de unidade, chefes de departamento, etc., elas serão todas encaminhadas a uma comissão de pesquisação. Podemos fazer uma comissão de pesquisação, discutir com a comunidade. Essa comissão irá apresentar, no atual momento, os setores onde for possível, inclusive até pela quantidade de técnicos que nós temos hoje na casa, e aí iremos implementar com esse parecer aprovado pelo Consul, onde for possível realmente. E aí, sim, com a reforma do Estatuto, aí nós podemos aumentar para mais setores da casa, porque já teremos o parecer da comissão, a autorização do Consul e teremos possivelmente mais debate, mais discussões sobre esse assunto, que não é uma pauta só local. Está sendo debatido em vários lugares e em breve eu tenho certeza que estará sendo avaliada também no Senado Nacional. E a gente também queria ressaltar, já que esse estudo, essa lei já é antiga, por que foi feito só agora também? Por que não fez antes? Né? Poderia ter começado essa legislação muito antes, não, mas começou agora, bem no finalzinho. Então, por que foi começado logo no finalzinho? Começou há 2, 3 anos atrás. Né? Então, essa coisa que a gente refletir também um pouco. Mesários, 3 perguntas dos discentes. Número 218, Thiago dos Reis. Boa tarde a todos, meu nome é Thiago, falo no curso de Academia de Farmácia e queria perguntar para vocês que, como ainda estava em ciência, a gente vai passar por um processo de internacionalização bem bacana nesses últimos anos e o candidato Raposo mencionou rankings de rankings externos. Então eu sei que os rankings de internacionalização contam bastante esse ranking. Então vocês, como futuros reitores, quais medidas vocês acham que assim, consegue influenciar de modo mais direto o processo ascendente da nossa PCJ no cenário internacional? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Então, esses índices que nós estamos aqui é para mostrar que nós não estamos tão bem quanto dizemos, certo? Então, precisamos, na verdade, quando os órgãos de pesquisa informam índices e não são desfavoráveis, olhar esses índices como pontos fracos e procurar obter estratégias para fortalecer. Ok? Com a participação da nossa universidade em cursos em parceria com instituições internacionais, isso é possível já de imediato, sobretudo usando a ferramenta do ensino à distância. Já existe cursos fomentados pela OAB em países como a África, etc. Certo? Então, essa modalidade ela pode permitir de imediato que nós façamos parceria para ter cursos internacionalizados na UFSJ. Isso é um caminho, é um dos caminhos. Agora, com relação ao índice, eu
nosso quadro técnico é altamente qualificado. O nosso corpo docente é um corpo docente altamente capacitado. Os nossos alunos são muito bem selecionados. Nós temos exemplo de alunos nossos que estão ocupando as melhores posições, pelo menos na engenharia, que eu conheço com mais segurança, nessas empresas do entorno. Uma vez eu formei um aluno e depois de 2 anos eu retornei na casa, ele estava andando nos corredores, bem vestido, eu perguntei, ué, está de volta? Não, eu agora sou gerente de uma empresa no Parque Tecnológico de Patinga, a empresa está modernizando laboratórios e eu consegui doar parte dos laboratórios para a FSJ. Foi aquele laboratório que nós tínhamos do professor de Boião, ali no centro, no campus. Quer dizer, temos esses valores, temos que investir no nosso material humano. Então, esses índices que eu falei, não é para nós ficarmos tristes, é para nós ficarmos renovados e buscar caminhos para recuperar nosso ranking e figurarmos em breve das melhores Minas Gerais, ok? Como a gente estava comentando anteriormente, os sinais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os CONAIs, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, tudo isso sendo encaminhado via INEP, os processos de reconhecimento dos nossos cursos estão bem avaliados, muito bem avaliados. Dadas iniciativas nossas, têm sido copiadas por outras universidades, na política de editais. A política de editais é republicana. Nosso grupo não faz política de balcão. Nós fazemos as coisas de maneira transparente, que assim tem que ser feito. A professora Liliane tem feito um trabalho fabuloso na questão da internacionalização. Internacionalização não é só mandar o aluno para fora, é receber alunos, receber pesquisadores e receber professores da graduação, para trabalhar com os nossos alunos. Inclusive, em dado momento, até vai ser muito comum na universidade as aulas em inglês, em algumas áreas, relativamente, sem matar a nossa língua mãe. Então, nós temos grandes projetos, né, não só na universidade como a nossa, mas no Brasil, como o Grupo Coimbra. A nossa universidade mandou, inclusive, alunos para licenciatura internacional, em Portugal, com dupla diplomação. Então, são coisas que nós temos que entrar. Sozinhos a gente não consegue, a gente tem que fazer isso em rede, é o que nós temos feito. A Universidade Norte da Geórgia, no flagship, tivemos alunos em São João del Rei, mas depois se espalharam pelos campos, 20 e poucos alunos, trabalhando conosco. É o caminho, nós estamos crescendo e com isso também pensando na internacionalização. Só para finalizar, as avaliações do INEP dão base para as avaliações midiáticas. Só que as avaliações midiáticas da tecnologia são falhas. Por exemplo, perguntar aos empregadores de onde vem a grande maioria dos empregados. As capitais funcionam bem, né? Não é assim que funciona aqui. E perguntar para os avaliadores qual é o melhor curso na concepção dele, que é subjetivo. Né? Então, só para a gente ter ideia de como são esses rankings que foram citados. Engraçado o ranking, só para me citar, quando o ranking é ruim, fala-se. Quando é bom, se fala. No ranking da Folha de São Paulo, a FSJ é segundo lugar em internacionalização. Segundo lugar. Mais que isso, esse ano, o ranking da Folha tem que fazer um esforço para derrubar o nosso lugar na pesquisa. Porque fazer um ranking cheio de defeitos, esse ano uma professora nossa participou da redação de um artigo de milhares de autores, esse artigo foi citado milhares de vezes. E aí, de acordo com o ranking, nós devíamos ser ficados lá em segundo ou terceiro lugar na pesquisa, pelo amor de Deus, não pode ser o FSJ, não pode ser o FJF, então vamos mudar o critério e derrubar esse artigo. Fosse a USP, eu duvido que teriam tomado a mesma atitude, porque todo mundo sabe que o ranking da Folha não está pronto, enquanto a USP não vem em primeiro lugar. Esse é o ranking. Terminada a rodada de perguntas, agora vamos para as apresentações finais. Como a chapa 1 começou inicialmente, agora chapa 2. 7 minutos para a apresentação final. Então, talvez não tenhamos tempo de avançar um pouco mais sobre as questões centrais, mas, contudo, gostaríamos de agradecer muito a participação de todos. Muitos pontos que estão em ambos os programas precisam realmente ser mais explicitados, não resta dúvida, mas o importante de tudo que eu quero deixar para vocês é que
nós não estamos apresentando propostas para serem levantadas imediatamente a qualquer custo, porque sabemos que na forma como a universidade está hoje organizada, estruturada, não é possível. A prova disso é que o programa da UFRJ continua sendo um repeteco de 4 anos atrás. Certo? Muitas das promessas que foram feitas estão sendo repetidas e apenas ampliadas. Então, voltando a esse tema, nossa meta é organizar a casa com um novo estatuto para que os campos, tanto aqui quanto em São João del Rei, possam ter a sua funcionalidade otimizada, para que no final os servidores possam trabalhar, se Deus quiser, já no regime de 30 horas, satisfeito, colocando todas as suas potencialidades ao serviço da casa, para que os professores possam ter as melhores condições de pesquisa e de ensino e, claro, o objetivo fim da universidade, os nossos alunos possam ter as melhores condições de estudo. Por exemplo, no assunto de assistência estudantil, a nossa universidade oferece muito pouco. Se você for ver no penais, nós temos várias modalidades que podem ser implementadas. Então, eu quero dizer com isso, não é que a Universidade de São João del Rei tenha feito, fez, tem seu valor. Não estão criticando esse aspecto. Tenho muito carinho pela gestão da professora Valéria, tenho muito carinho pelo professor Sérgio, essa não é a questão. A questão é que nós estamos observando que da forma como está, não pode ficar. São 20 anos de um modelo que não está mais surtindo efeito. Por isso proponho reorganizar a casa para seguir firme, melhorarmos a nossa posição nos rankings e em breve voltarmos a ser, ter orgulho de dizer que estudamos numa das melhores universidades de Minas Gerais. É assim que pensamos, é assim que esperamos fazer. Ok? Passar para o professor Leonardo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade aqui, porque a gente acha que uma eleição como essa, uma consulta como essa, sempre tem que ter debate, sempre tem que ter mais de uma chave. Isso é importante, é esse debate que faz a universidade crescer. A universidade nunca pode ser um espaço de consenso. O dia que a universidade é um espaço de consenso, é melhor fechar as portas e acabar e todo mundo embora para casa. A universidade tem que ser um espaço de dissenso, da discussão. E a discussão é extremamente importante e salutar. E essa discussão nós estamos propondo talvez um novo modelo, uma nova gestão, algo novo que possa ser renovado. Então, aquilo que já foi, que está ali colocado, é bom, estruturou algumas coisas, sim, mas agora podemos ir de outras formas. Podemos adaptar outras maneiras, podemos ter mais participação. E a questão do ranking que está sendo falado aqui, só queria voltar um pouquinho. O que o professor Raposo apresentou aqui não foi o ranking da FEA, foi o GC, Índice Geral de Cursos. E isso é um dado do governo federal. Se vocês querem criticar também a Folha de São Paulo, a gente isso aqui, tudo bem, mas vamos criticar também o ranking do governo federal. Então o governo também não vale. Então, essas questões a gente tem que colocar. Agora, quando colocamos isso, não estamos querendo denegrir nada, nós estamos querendo demonstrar que nós temos coisas para melhorar. Nada, tudo pode melhorar nessa vida. Inclusive, nós podemos também melhorar. E aí que nós estamos buscando é exatamente melhorar a qualidade dos nossos cursos. Agora, por que não melhorar de uma outra forma? Por que não tentar inovar? Por que não reunir mais pessoas? Por que não dar mais oportunidade para os técnicos que não têm oportunidade, bem capacitados? E na universidade está cheio de técnicos bem formados que às vezes não têm a capacidade de ocupar o cargos que eles poderiam estar ocupando. Dar mais oportunidade para alguns professores, renovar, dar mais oportunidade para os alunos, ampliar a assistência estudantil, que é possível ser ampliada. Em São João del Rei, a assistência estudantil é muito ampla, mas os campos de sede nem dão conta de São João del Rei. Então, o que nós queremos também é uma mais isonomia no sentido que o que se tem na sede tem igualitariamente em todos os campos. E isso não acontece. Isso vocês que são, às vezes, campo pode ser, sabem que nem tudo é igual a sede. Então, o que nós queremos exatamente é deixar tudo igualitário e ver que a Universidade Federal de São João del Rei, São João del Rei é o nome, mas a Federal de São João del Rei somos todos nós, são todos os campos fora de sede. Então, o que nós queremos é que essa universidade seja uma só, uma universidade com mesmas oportunidades, as mesmas demandas, que a gente possa, a partir das suas especificidades, crescer juntos. Então, o que nós pretendemos nessa campanha que se inicia hoje através do debate? Mostrar ideias para vocês, mostrar soluções, fazer proposições e, acima de tudo, chamar vocês para renovar. E, acima disso,
reunir conosco, porque a nossa proposta não está fechada não, gente. Nossa proposta está aberta. E o que nós queremos é que construir essa proposta com vocês a partir de agora e nos próximos 4 anos. Porque a proposta nunca pode se fechar. A proposta ela tem que estar conosco ao longo dos 4 anos. O programa não pode ser fechado, ele tem que ser aberto. E ele tem que ser aberto para a gente construir ao longo dos 4 anos de uma forma coletiva, participativa, transparente. Então é isso que nós queremos. Agora, uma nova opção. A mudança é necessária. A mudança é extremamente salutar, porque é a partir das mudanças que nós crescemos. Então nós esperamos nessa caminhada agora, a partir de hoje, pelos debates, pelas nossas campanhas, divulgar nossas ideias, convidar vocês a entrar no nosso Facebook, Reunir para Renovar, debater propostas de uma forma bastante bacana, sem ataques pessoais, sem essas questões todas, mas principalmente vamos ser propositivos. Quais são as nossas propostas? O que nós queremos na universidade? E nós achamos que mais que propostas, nós temos muito direito de fazer propostas, sim, mas gostaríamos também de ver resultados. Então, quem já está mais tempo também tem que mostrar os resultados. Então, nós queremos ver também esses resultados. Mas agora nós queremos fazer propostas e chegar no final dessa caminhada. Espero que vocês confiem em nós. Confiem que nós podemos mudar. Confiem que nós podemos fazer algo novo. E confiem que as nossas propostas, as linhas de ações estão abertas para toda a comunidade. E quem quiser contribuir conosco, contribua. Vai ao nosso site, critique nossas propostas, coloque mais coisas. Então, esteja conosco. Venha conosco nessa cidade. Tá? Muito obrigado. Bom, acho que estou dispensado da tarefa de defender a nossa gestão. Porque a outra chapa, ao final do debate, começa a reconhecer a qualidade do nosso trabalho, a dedicação que conduzimos essa universidade. Certamente há muito a construir. Se não houvesse, nós não seríamos convidados a reitor. Que desafio seria esse, se não houvesse nada mais a fazer? Há muito a fazer. É preciso, entretanto, conhecer a nossa universidade, para que a gente possa saber o que é necessário fazer. Não é possível mais, depois desses 4 anos, estabelecendo políticas únicas para tratamento do conjunto da universidade, ouvir pessoas dizendo que o tratamento é diferenciado entre uns e outros. Pelo contrário, o nosso trabalho ao longo dos 4 anos tem criar editais para que todos saibam quais são as regras do jogo e saibam ser iguais a todos na disputa pelos recursos. O nosso trabalho ao longo dos 4 anos foi o trabalho de assegurar a cada um de nós a condição de trabalho necessária. Isso é o que nós trabalhamos por 4 anos. Estar na gestão significa carregar o peso da responsabilidade de dizer a vocês com franqueza aquilo que podemos e aquilo que não podemos fazer. Não nos dá a liberdade de dizer que faremos aquilo que não se pode fazer, aquilo que sabemos que não se pode fazer e que por isso não fizemos, muitas vezes. Mas há momentos em que é preciso refletir. Há momentos em que, por mais que eu tenha admiração pela Valéria e orgulho de ter participado pela sua gestão, eu e Marcelo somos a nossa proposta, a nossa gestão. Então vamos avançar naquilo que nós dois estamos participando. Se fala aqui que é a mesma turma há 20 anos. Olha, eu desafio vocês a olhar o programa da universidade. Olha os nossos corretores. Quantos deles não estão aqui, não estavam aqui há 10 anos? Marcelo é um deles, Márcio é outro. Não estavam aqui. Paulo Caetano, corretor de extensão, não estava aqui. Nossos diretores de divisão são pessoas muitas vezes jovens que entraram nessa instituição e têm demonstrado garra, vontade de transformar essa instituição, respeitando o seu passado, mas de olho no futuro. Por isso, a nossa chapa se chama UFSJ em Movimento, porque ela não nega o passado, mas ela quer continuar o movimento, um movimento de crescimento, um movimento de melhoria. Quem olha a nossa instituição com um olhar destrutivo, não vai encontrar nela a genialidade, a alegria, o desejo de trabalhar de cada um de nós. Vamos olhar a nossa instituição procurando nela as oportunidades que se encontram. E são muitas as oportunidades. E eu fico olhando para esse campus e pensando como alguém pode entrar nesse campus, encontrar esses prédios, esses laboratórios, esses professores, esses técnicos, esses estudantes e ter um olhar negativo. Esse é um lugar muito bom. É um lugar onde, em menos de 10 anos, se construiu um campus de saúde que já é, em muitos aspectos, referência
excelência, que tem índices de publicação altíssimos, que tem pós-graduações de qualidade, criadas pelo campus. Isso é importantíssimo. Quando se fala em descentralização, vamos dar aos campi o poder. Olha, o modelo que nós propusemos para os campi da universidade é o que está aqui implementado. Um modelo descentralizado, que tem gestão democrática, participação de estudantes e técnicos dos seus conselhos, um modelo que é capaz de autogerir o campus nas suas principais demandas. As compras desse campus são feitas aqui, especificadas aqui. É um campus que se desenvolve e não consegue resultado à toa, porque trabalha. Os outros campos escolheram modelos novos, nós vamos discutir com eles modelos de gestão, cada um de acordo com a sua vontade. Nós não vamos obrigar os campos fora de sede a cada um ter um modelo único. Escolha o seu modelo, vamos discutir com eles, vamos desenvolver esses campos. A UFSJ é uma grande universidade que caminha para um futuro ainda mais brilhante e nós queremos estar ao lado de vocês durante essa caminhada. Isso é muito bem. Agradecer a presença de todos, esse campo sempre recebeu muito bem, a gente já passou vários dias aqui, os processos de explicação de curso. A universidade não é só um espaço de discência, do contraditório. O professor Leonardo perguntou por que a gente não implantou isso há 2 anos atrás. Aí eu pergunto para o professor Raposo por que o grupo dele implantou isso em 95, quando o grupo dele estava no poder nessa universidade. Então, a gente não perde o passado. Nós respeitamos aqueles que estavam aqui e foram asfaltando toda a estrada para que a gente pudesse chegar. Eu cheguei aqui há menos de 10 anos, fui muito bem recebido, tive chances profissionais aqui nessa universidade. Então, eu tenho muito apreço por tudo que recebi nessa universidade. E peço a vocês, em nome da contradição, que nos conheçam, procurem nos conhecer agora, procurem nos conhecer ao longo da nossa história no departamento. Veja o nosso portfólio, veja qual de nós construiu grupos que não perseguiu ninguém, né? Que não usou verba só para o seu grupo, para si mesmo, que socializou toda a verba do departamento, para todos os professores do departamento. Saiam perguntando para as pessoas quem são os seus candidatos, quem é que se volta para uma questão da humanidade. Não voltem de olho fechado, conheçam a história para não cometer erros que estão lá no passado e vamos dar a chance para a sua universidade avançar. Não ser contraditório, para quem não gosta do nome de repetir, dar o nome de renovar, é meio estranho. Podia ter colocado, vamos mudar, para não ter que renovar o repetir, já que reconhece que é bom. Então, votem de maneira consciente na G17 e votem naqueles que já deram exemplo que é possível construir na união, não em reunião, porque a reunião tem hora marcada, dia marcado e acaba. Nós queremos trabalhar na união de todos os atores da UFSJ. Obrigado, no dia 17 contamos com vocês. Muito obrigado. Bom, encerramos o debate às 14 horas e 44 minutos. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidar todos no dia 17 de março para enviar a sua opinião na pesquisa dos segmentos dos candidatos a reitor e vice-reitor. Muito obrigado e boa tarde. Ha 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 ha.